saudações quartas-feirenses, né? Não sei se sorte ou azar, mas esse ano o pessoal do quinto ano ficaram comigo nas quartas-feiras, né? Normalmente era na terça, esse ano acabaram ficando na terça-feira, mas para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, até porque vocês são formandos, né? Então aproveitem essa questão da quarentena, para aqueles que podem estar estudando para a OAB, aqueles que não podem, mantenham a cabeça concentrada, né, naquilo que estão fazendo, e também aqui no final da faculdade, porque querendo ou não, né, o ano que vem, 2021, vocês serão advogados, serão colegas de profissão, e se tudo der certo, né, para mim e para vocês, a gente ainda vai se encontrar aí acredito que pelos corredores do juizado, né, ou também pelo fórum, né, mas deixando estrelinhas à parte, né, estrelinhas à parte, mas eu vi sim, Fábio, Deus sempre quer o melhor para a gente. Estrelinhas à parte, a gente precisa começar a trabalhar. E voltando aqui ao nosso trabalho, na aula passada, nós estávamos falando, peguem a legislação, eu gosto de ter legislação em mãos para trabalhar, que assim eu me sinto mais seguro. Então, sugiro a vocês, façam a sugestão de manter aí o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou estar postando aí do lado aí da tela o slide, e acredito que isso ajuda aí bastante vocês na compreensão. Na aula passada, nós estávamos falando sobre fato. Eu ainda disse assim para vocês, risquem a palavra fato, coloquem defeito, fato ou defeito dos produtos. E a gente falou bastante sobre o artigo 12, falamos sobre o artigo 13, e eu parei a aula, que eu falei, olha, eu acho que academicamente, pedagogicamente, é melhor a gente interromper nossa conversa neste momento, porque nós estaremos deixando aqui alguns conteúdos que são mais importantes para a gente trabalhar com mais calma na próxima aula. E assim nós o fizemos. Hoje a gente vai nós vamos reiniciar a nossa conversa no item 1.7, então, os mesmos slides da aula passada, mas a gente já está no slide número 36. Número 1.7, causas excludentes de responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto. Então, fato, leia-se defeito no Código de Defesa do Consumidor. Então, antes de eu adentrar aqui nessas causas de excludente, então, só lembrando vocês que é muito importante nós, estudantes aqui, né, da matéria do direito do consumidor, nós termos em mente, com muita clareza, quais são essas excludentes que a gente vai conversar daqui a um pouquinho. Por quê? Se você estiver advogando para o consumidor, então, dica aqui da profissão para todos. Para mim, o direito é como se fosse um jogo de xadrez. Então, você não faz jogadas soltas. Como assim jogadas soltas? Eu me formei em 2003, graças às greves da UEM, mas eu sou turma 2002, né, de formatura. E eu me lembro que quando eu me formei, eu pensava assim, entrava lá com uma ação, se ganhasse, eu pensava, olha, que bom que o juiz julgou procedente. Se julgasse improcedente, eu pensava, que pena. Hoje eu penso bem diferente. Por que eu penso bem diferente? Porque hoje, quando eu vou montar uma petição inicial, na verdade eu já consigo enxergar, eu já rascunho num papel quais são as possíveis ou quais são as teses de defesa ali da parte contrária. Pensando aqui em direito do consumidor, gente, o fornecedor ele tem meia dúzia de excludentes. Então, quando você está montando a petição inicial, você já consegue vislumbrar quais serão as alegações do fornecedor. E vou além. Se você me perguntar hoje, Juliano, quem vai ganhar o processo? Você pode pensar quem tem direito. Eu vou te dar uma resposta um pouquinho diferente. Eu vou te dizer que vai ganhar quem produzir a melhor prova. Tenho várias sentenças de que foram julgadas improcedentes porque o juiz entendeu de que o autor, mesmo sendo matéria aqui de direito do consumidor, não trouxe a prova mínima do seu direito, artigo 373, inciso 1 do CPC. Então, quando estivermos montando uma petição inicial de Código de Defesa do Consumidor, nós já temos que vislumbrar essas causas de excludentes de responsabilidade do fornecedor quando somos advogados do consumidor. Quando formos advogados do fornecedor,
melhor ainda. Quando eu digo melhor ainda, são essas as únicas teses de defesa que você vai poder deduzir na sua petição. E eu também vou te dizer que, como 90%, 95% das minhas causas lá no escritório são direitos do consumidor. Então, várias vezes eu vejo os advogados dos fornecedores escrevendo um monte de balela e que, aqui em Maringá, o juiz manda você impugnar a contestação. Se você procurar na Lei 9.099 inteira, que eu vou trabalhar isso lá no eixo para quem for fazer comigo, você não vai achar nenhuma passagem jurídica dizendo que cabe a impugnação à contestação, e sim a manifestação sobre documentos novos. Mas aqui em Maringá, a praxe é impugnação à contestação. E na impugnação à contestação, eu não fico perdendo meu tempo e nem tomando o tempo do juiz querendo discutir o direito, porque o direito, né, tem aquele antigo brocardo jurídico que diz, dê-me os fatos que eu lhe direi o direito, segundo o juiz. Então, no nosso caso aqui, quando você já sabe quais são as únicas excludentes do fornecedor, você não precisa fazer uma peça de impugnação muito longa. No meu caso, eu faço 1 ou 2 páginas. Por que só isso? Porque eu vou direto ao ponto. Se ele estiver discutindo coisas que está fora aqui da legislação do CDC, ou de que não cabe discutir isso aqui, porque daí seria outro tipo de responsabilidade, eu só informo. Olha, excelência, o item número tal, 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 requer que seja refutado, porque não faz parte das excludentes do fornecedor. E o juiz, assim, vai ter que julgar o caso, porque não sou eu que estou inventando, é a lei. Então, feitas todas esses esclarecimentos jurídicos e essas dicas aqui de ordem prática, o item 1.7, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós já falamos no caput do artigo 12 que aparece lá, independentemente de culpa. Isso quer dizer responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. O item 1.7, esse slide que está aí para mim, que aparece no meu lado esquerdo, para vocês, eu não sei se é do esquerdo ou do direito, em razão do efeito espelho da tela, o que acontece? Aqui nesse slide, eu estou mostrando para vocês que, embora o legislador tenha adotado aqui no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva, ele utilizou-se, sim, da teoria do risco, mas não a teoria do risco integral. Sabe por que não? Porque se ele tivesse aplicado na íntegra a teoria do risco integral, então não haveria excludente de responsabilidade. Em todos os casos, o fornecedor deveria ser responsabilizado. E não é isso. Hoje nós vamos ver quais são as causas, né, de excludentes com relação aos produtos, né, ao defeito do produto lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu fosse você, eu faria a seguinte anotação. No Código de Defesa do Consumidor, muito embora esteja evidente a responsabilidade objetiva, a teoria adotada não foi a teoria do risco integral, uma vez que existem, né, são mais que uma, existem excludentes de responsabilidade, conforme a gente vai ver agora. Feita toda essa explicação, chegaremos, finalmente, abra o seu CDC, se você não tiver, como acontece, que eu sei que vocês acabam negligenciando o CDC ao professor, ao Juliano, eu projetei aí, ó, tá aparecendo aqui do meu lado, o artigo 12, parágrafo 3º. Eu prefiro valer-me aqui da legislação, porque eu me sinto mais à vontade, me sinto mais seguro. Então, o artigo 12 vai estar tratando do defeito do produto no CDC. Parágrafo 3º. Essas são as causas excludentes. Ó, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar. Eu vou ler, porque esse aqui é o artigo que está projetado, e depois nos próximos slides eu vou trabalhar cada um dos conceitos legais aqui. Não colocou o produto no mercado, primeiro excludente. Inciso 2, segundo excludente, que, embora haja colocado o produto no mercado, não existe defeito. Olha que interessante. 3, terceira causa de excludente aqui do falha ou de defeito do produto, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Isso que eu acabei de fazer a leitura do parágrafo 3º e incisos do artigo 12, mas isso aqui
não é o que nos interessa. Isso aqui é a letra da lei. Antes de começar a dissecar essas três excludentes, eu faço mais uma observação que, no meu ponto de vista, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Eu me lembro que, quando nós tratamos do artigo 6º, inciso 8º, que falamos da inversão do ônus da prova, nós falamos da inversão do ônus da prova op judice e a op legis. A op judice era o juiz que iria verificar, diante do caso concreto, se ele deferiria a inversão ou não. Eu disse assim, anotem a única causa, né, a única letra, a única passagem de lei no CDC de que, infelizmente ou felizmente, a inversão é op legis. Se alguém se lembra, se não lembra, eu conto para vocês. Artigo 38, estão lembrados? Quando a gente chegar lá na frente em publicidade e propaganda, eu volto a falar do artigo 38. Então, o 38 era até então, né? A gente não pode, a gente tem que ir fatiando o bolo devagarzinho. Era até então a única passagem legislativa, ou jurídica, que vocês tinham de inversão do ônus da prova op legis. E agora, olha aí do meu lado esquerdo que está escrito. Nessas três causas, nessas três possibilidades de excludentes de responsabilização do fornecedor, quem é que vai fazer a prova? Ele mesmo. Se é ele mesmo, o que eu poderia anotar aí, fazer anotação no meu código, se eu fosse você, eu faria? Que o parágrafo 3º e incisos é um exemplo de inversão op legis. A lei está te mostrando de que forma vai ocorrer a produção de provas nesse sentido. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, artigo 12, parágrafo 3º, nós vamos tratar das causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, ou seja, a sua única matéria de defesa, gente, tirando aquelas outras de nexo causal, né, e isso aí é matéria de responsabilidade civil geral, nós estamos falando aqui de direito do consumidor. Então, o parágrafo 3º são as causas excludentes. Antes de eu discutir cada uma, eu estou te mostrando que esse parágrafo é mais uma passagem jurídica de inversão do ônus da prova op legis, ou seja, é a lei que está te contando, que está determinando como é que vai ocorrer, como é que vai acontecer essa inversão aqui do ônus da prova. Caminhando, então, para que a gente possa avançar aqui na nossa discussão, vejam que eu fiz um trabalho aqui de formiguinha e comentei em vermelho em cada um aqui dos subtópicos que eu estou nominando, exemplificando para vocês. Por quê? Eu estou imaginando que na hora que você for estudar aqui para a prova multidisciplinar ou para a minha prova, de repente, sua memória seja furtada dos exemplos adequados. Então, eu fiz aí uma anotação como se fosse um material para estudo meu, mas a gente vai discutir agora cada um dos casos. Olha lá, o item 1.7.1, está escrito assim, a não colocação do produto no mercado, que nada mais é do que o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12. Ou seja, o fornecedor está vindo aqui na nossa ação e está dizendo assim, olha, eu não coloquei esse produto no mercado, como é que você está me chamando aqui a responder aqui, a ter uma responsabilidade, sendo que esse produto nem fui eu que coloquei no mercado? Se você pegar os manuais de direito do consumidor, eu fiz questão de separar ali, ó, letra A e letra B. Eu trouxe dois exemplos. Eu vou partir do primeiro que eu gosto mais, depois eu vou para o segundo, que o segundo certamente vai ser inesquecível para vocês. O primeiro exemplo seria, por exemplo, eu ser um fabricante de medicamento, então eu sou lá um laboratório, nessa época de pandemia, o pessoal está tomando muito remédio, né? Então eu sou lá um fabricante, sou um laboratório, e descubro que em um determinado lote, a minha fabricação tem um problema. Ou seja, faltou uma substância, tem alguma situação ali que não está correta, que pode vir causar um dano ao consumidor, né? Nós estamos falando de defeito do produto. E o que eu faço com esse lote de mercadoria? Eu retiro ela da produção e guardo num galpão meu. Para quê? Para depois eu ver o que eu vou fazer. Eu não coloquei no mercado esse lote de produtos meus que tinha problema.
Digamos que o meu galpão, o meu depósito lá, ele é furtado, ele é roubado, né? É arrombado, então é furto mediante violência, então roubo, né? O que acontece? O pessoal que roubou essa medicação vai voltar aí no mercado, concorda? Né? E você vai consumir um medicamento que é meu. Vamos pegar um exemplo de um anticonceptivo, né? Um anticoncepcional aí para as mulheres, e ela vem engravidar. Ela tomou o remédio certinho, fez tudo bonitinho e ficou grávida. E ela vem aqui buscar a responsabilidade do fabricante, né? Porque ela fez a análise química do produto e verificou que havia ali uma alteração na sua química. E ela ingressa com a ação contra o laboratório, no caso aqui do meu exemplo, qual é a minha excludente de responsabilidade? Olha, dona senhora, muito embora a senhora esteja grávida, né? E muito embora o seu laudo químico aqui realmente diga que o meu medicamento está incompleto, mas olha, eu tenho um boletim de ocorrência onde eu descrevo quais são os lotes que, infelizmente, foram roubados aqui do meu depósito. Então, muito embora o produto esteja aí no mercado, exista sim o defeito aí do produto, não fui eu que coloquei o produto no mercado. Evidentemente que o ônus da prova, como eu já disse, é inteiramente do fornecedor. Então, exemplo do inciso 1º, do parágrafo 3º do artigo 12, é o exemplo que eu anotei como sendo letra A. Olhem o exemplo da letra B, esse está mais fácil, né? Produtos falsificados. Gente do céu, como eu já vi gente queimar a cara, né? A pessoa vai lá em Foz do Iguaçu, vai lá em Guaíra e compra produtos falsificados e depois chega aqui no Brasil, quer responsabilizar o fabricante por problemas aí desses produtos. Veja, não fui eu que fabriquei, isso é uma réplica aí do meu produto, isso pode acontecer com medicamento e outras coisas que possam vir aqui a macular a integridade física ou psicológica do consumidor. Excludente de responsabilidade, eu só vou ter que aqui fazer a prova de que esse produto não é meu. Fácil, né, esse raciocínio, bem simplório, não é sempre que isso vai acontecer. Por incrível que pareça, gente, olha, né, no entanto que os anos de profissão vão trazendo aqui uma certa experiência para a gente, não digo que em todas positivas, mas vai trazendo experiência. Uma vez a gente entrou com uma ação contra uma fabricante de calçados, e vocês acreditam que o bendito do calçado lá que estava com problema da sandália, da sapatilha da minha cliente era falsificada? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vergonha alheia, pelo amor de Deus, pedimos a extinção do processo, porque essa foi a matéria de defesa da fábrica, e daí eu chamei minha cliente lá e disse, olha, tá juntando aqui laudos, fotos e coisas, e parece-me que o seu produto é um pouco diferente, né? E daí ela foi buscar lá na fonte dela e realmente a sapatilha era falsificada. Então a gente pediu a desistência da ação, porque, né, certamente seria improcedente. Pergunta de cunho processual aqui no CDC. Até que momento, até quando o autor pode desistir da ação na Lei 9.099? Pergunta da prova. 15 alunos presentes e ninguém me ouvindo. Até quando que o autor da ação pode desistir no juizado? Citação, isso aí é para o Código Civil, né? Não é para 9.099. Cri, né? Já já eu respondo para vocês. Enquanto isso, alguém pesquisa aí no Google para ver se estão acordados, né? Item 1.7.2, a comprovação da inexistência do defeito. Essa segunda causa aqui de excludente, ela vai, né, se você for usar o português correto, você vai de encontro, vai trombar, né? Ela vai ao encontro daquilo que a própria responsabilidade civil já traz para nós, lá do Código Civil, quando há o rompimento do nexo causal. Ou seja, embora seja eu, sim, que tenha colocado aí vamos pegar lá o caso do anticoncepcional no mercado, mas ele não tem defeito nenhum, entendem? Então, por exemplo, minha ex-cunhada ficou grávida quando o meu sobrinho tinha, acho que 4 ou 5 meses de idade, ela estava tomando
anticoncepcional. A primeira coisa que ela pensou é, o anticoncepcional está com problema, né? E aí, antes de ingressar com qualquer ação, o que a gente fez? Eu pedi a análise química do produto, e o produto estava absolutamente conforme a bula, ou seja, não havia defeito. Então, se eu tivesse ingressado com uma ação ali buscando a responsabilidade do fabricante, ele iria trazer aquilo, né, faria um laudo químico a qualquer tempo. É a resposta? Qual é o fundamento? Eu gosto de fundamento legal. Não estão achando, né? Não, senhor, para desistir do processo, estão ficando loucos? Eu, hein? Matéria processual. Até quando o autor pode desistir da ação na Lei 9.099? Já eu respondo isso aí para vocês. Enquanto isso, vocês ficam pensando aí, pensando que não sabe, né? Então, a segunda causa de excludente de responsabilidade é o rompimento aí do nexo causal, a inexistência de defeito aí no produto. Esse é da compra, esse é da existência na compra realizada fora do estabelecimento comercial, artigo 49. Hoje a gente faz uma aplicação direta disso aí pelas compras na internet, mas infelizmente, essa matéria a gente vai conversar só lá em novembro, mas a gente já antecipa, né, que vocês já são futuros quase, como diz minha avó, advogados. O que acontece com o artigo 49? Em 1990, o legislador estava pensando em compras feitas pelo folhetim, Avon, Natura. Lembrem-se que a gente conversou que o Código de Defesa do Consumidor, ele é principiológico, lembram-se? Então, por ser uma lei principiológica, ela consegue se renovar, se atualizar ao longo do tempo, sem ter uma mudança legislativa. Então, o artigo 49 faz prova de que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica e, em razão disso, a gente aplica hoje ele na questão das compras da internet. Eu não me lembro se é... Não é. Estou dando aula lá no terceiro semestre, e olha que coisa interessante que o Fábio Ulloa, eu tive que pôr para eles, né? E agora que eu estou lembrando que eu dei aula disso semana passada. O Fábio Ulloa discute que o estabelecimento empresarial virtual deveria ser considerado. Então, se você faz uma compra virtual, segundo o Fábio Ulloa Coelho, olha que é alguém de renome, ele entende que a compra é virtual, o estabelecimento é virtual. Se ambos são virtuais, não caberia a aplicação do artigo 49. Você já pensou uma coisa como essa? Ainda bem que ele escreve sobre direito empresarial e não sobre direito do consumidor, né? Eu sou estudioso das duas áreas, e nesse ponto eu não vou tirar o chapéu para ele, não, e vou me filiar aqui a todos os contrários a ele, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode até considerar o estabelecimento virtual como sendo virtual, mas eu não vou considerar a exclusão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor nas compras realizadas de forma online, no estabelecimento online, né? Porque daí ele entende que a compra e o estabelecimento foram feitos na mesma ordem. Ok que foram na mesma ordem, mas aqui a nossa lei é CDC, né? Não é Código Civil. Então, só feito esse parênteses, continuam pesquisando até quando que o autor pode desistir da ação? Pergunta boa, hein? Perfeita. Olha onde já achei como dizia minha avó, já achei o ninho, a mina, né? Onde é que vai ser o erro aí dos meus alunos. Item 1.7.3, culpa exclusiva do consumidor. É a terceira excludente do parágrafo 3º, inciso 3º. Eu faço a exemplificação ali, ó, veneno para matar insetos ingerido pelo consumidor. Então, o consumidor resolveu tomar um pouquinho ali do veneno mata-barata para ver se realmente matava barata, né? Mas foi ele que tomou. Não dá para ingressar com ação contra o fabricante, dizendo, olha, seu fabricante, eu tomei um veneninho aí para barata, né? Mas não sabia que ia fazer tão mal assim para mim. O veneno era para barata, né? O que tem eu tomar um pouquinho? O fornecedor vai vir aqui com a parágrafo 3º, inciso 3º, e vai falar, olha, infelizmente, culpa exclusiva do consumidor, né? O meu veneno, ele tem rótulo, ele tem toda a descrição, tem trava de segurança e tudo mais. O consumidor tomou porque quis, culpa exclusiva dele, né? Não há o dever de indenizar. Certo até aqui? Acharam até quando que o autor pode desistir da ação? Não? Artigo 485, parágrafo 4º.
Não, não é isso não, isso aí é para matéria geral. Quero saber no juizado, Lei 9.099. Eu sou autor de uma ação, até quando que eu posso desistir dela sem haver ônus? Ou sem, né? Ou sem haver algum problema para mim. Olha esse slide aqui. Esse slide, ele tá, até que ficou tortinho ali, depois eu arrumo ele, que eu preciso tirar ali o timbre, né, da FCV, senão fica bem em cima do meu nome, né? Esse slide, artigo 51 da 9.099, fala o quê, Yunara? Vocês estão procurando no Google, né? Meu Deus do céu. Jesus. O que fala o artigo 51? Escreve aí para nós. Esse artigo aqui, esse slide, eu estou querendo destacar para vocês que no inciso terceiro do parágrafo terceiro está escrito assim: culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E eu pergunto para vocês, tá no código, mas digita aí para mim então, para eu ver se está certo. Eu não vou lembrar o fundamento, eu sei qual é a data, eu sei até quando pode. Digita aí para mim, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou poder. Não, não é extinção do processo. Eu estou perguntando da desistência da parte autora. Aí vai estar falando da extinção do processo, quando o autor desistir da ação. Boa pergunta, mas a minha pergunta é: até que momento o processual ele pode desistir? Posso desistir até a citação? Posso desistir até a audiência de conciliação? Posso desistir até depois da audiência de conciliação? Implicará no quê? Enunciado tem força de lei? Boa, Fábio. Pesquisou bem a questão. Eu nem usaria o enunciado 90, mas a gente pode desistir do processo até a audiência, até o término da audiência de instrução e julgamento no juizado. Por que depois não dá? Porque, teoricamente, a sentença deveria ser proferida em audiência. Então, como eu não... Ah, tá valendo isso agora, Flávio. Então, né? Tá vendo que interessante? É bem importante isso aí. Isso aí a gente vai conversar lá no eixo para os que vão fazer e para vocês que vão ou não vão fazer, já acabaram de aprender. Então, na 9.099, a gente pode... O autor pode desistir do processo até o término ali da instrução e julgamento. Teoricamente, né, poderia-se, né, uma hipótese de ser até a publicação da sentença. Como a lei pensa que a sentença será publicada em audiência, então a gente deixaria até o término ali da instrução processual. Essa é uma informação importante? De suma importância, porque se você verificar uma dessas causas de excludente de responsabilidade, o que eu te aconselho fazer? Essa desistência da ação. E quer que eu vou te dar mais uma dica de cunho processual, né? Você sabe, vamos ver agora depois da pandemia, mas até então, a presença do autor era indispensável na audiência de conciliação. Vocês, quando tiverem clientes, vocês vão ver que às vezes o cliente desaparece e você não ele não aparece para audiência. Se você não for na audiência de conciliação, você não, né? Se seu cliente não for na audiência de conciliação, o que acontece? Extinção do processo com a condenação ali de custas. Então, dica do professor Juliano, nossa, ainda está gravando, para me pôr numa saia bem justa. Se até 1 minuto antes da audiência, né? Claro que você não vai, lá no juizado não pega nem celular, mas você fica em contato ali com o pessoal do seu escritório. Se a pessoa não aparecer, você peça a desistência do processo. Por quê? A audiência tem que ser automaticamente retirada de pauta e o processo será extinto por desistência do autor, que é o caso lá do artigo 51 que a Yunara estava falando. Então, guardem essa estratégia jurídica, que parece tontice da minha parte, mas vocês vão ver que no dia a dia parece que cliente parece que desaparece, né? Não acha o juizado. Quando se diz para ele onde é, não, eu sei, sabe, mas não aparece. Então, hoje, né, depois de anos e anos calejado, hoje eu marco o meu escritório lá do lado, eu marco no meu escritório, vou em busca na casa.
Mas você vai ver como é que a coisa é. Hoje eu marco uma hora ou meia hora lá no meu escritório, eu deixo a pessoa lá esperando, tomo uma água, tomo um café, não tem problema. O artigo 20 fala da revelia. Então, a revelia é quando o fornecedor não vai, quando o autor não vai, é extinção do processo com condenação de custas. Antigamente não tinha condenação de custas, agora tem. Voltando aqui, nem brincadeira, nem brinca com essas coisas, professor. Não, eu não brinco, não. Estou dando essa dica para vocês, porque quando a gente começa a advogar, a gente ainda tem um pouco daquela utopia do direito, né? A gente acredita que as coisas vão acontecer, que o nosso cliente tem razão, que vai estar tudo certo. Estou dando essa dica porque o juizado não está de brincadeira. Voltando aqui para o nosso slide, eu estou perguntando para vocês quem poderia ser esse terceiro do parágrafo terceiro, inciso terceiro. Nossa, quanto 3, hein? Dá para jogar aí na Mega Sena. Esse terceiro poderia ser o comerciante? Vocês se lembram que o comerciante tem tratamento separado lá no artigo 13, né? E no inciso 3 do parágrafo terceiro aparece assim, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Esse terceiro poderia ser considerado o comerciante? Não entendi, Juliano. Aquele exemplo do bombom que tem a larva dentro, né? Eu tenho algumas ações como essa no escritório. O que o fornecedor lá, o que o fabricante do bombom vem e alega? Olha, não é culpa minha. Quando o bombom saiu aqui da minha indústria, ele estava perfeito. Isso aqui é culpa do comerciante, que não tomou o devido cuidado aqui. Veja, o comerciante, ele não é terceiro. Não. Sabe por quê? Porque para enquadrar o comerciante aqui, veja, eu vou estar discutindo culpa, gente. E no Código de Defesa do Consumidor, não. Olha só, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva. Se eu permitir essa discussão aqui dentro do processo, para saber se é a fábrica ou o comerciante, eu estou discutindo culpa. E como é que vai ficar a questão do independentemente de culpa? Entende o que eu quero dizer? Pode haver, sim, um problema ali no acondicionamento. Agora, se eu entrei com a ação contra os dois, como eu faço, mas por que você faz isso? Eu faço baseado justamente que eu trago todo mundo aqui na cadeia de consumo. Eu comprei aqui no estágio de canção, então eu não quero... O problema dele se ele guardou mal. E o fabricante é lá a Lacta, que tem um nome... O nome empresarial não é Lacta, não. É Mondelez, não sei o que lá. Olha que coisa. Entre eles, nesse caso emblemático, eu pretendo até trabalhar lá no eixo, eles ficam discutindo isso nas defesas deles. Isso aí é causa de excludente? Leia direito aí o parágrafo 3º do inciso 12. Vê se eu tenho alguma dessas causas aqui. Não tem. O comerciante podia até pensar aqui no 13, mas fez parte da cadeia de consumo. É problema deles. Indenize o consumidor e depois, entre eles, vejam lá se vai ter ação de regresso, se vão discutir, se vão rachar o prejuízo. Não é problema meu. Neste caso, eu estou pensando no consumidor. Estou advogando para o consumidor e advogando para o consumidor, deixa o fornecedor lá, o comerciante, eles que vejam de quem é o problema. Não é meu. Obviamente que se eu fosse advogado do comerciante, eu ia buscar ali o artigo 3º, o artigo 13, né? Ver se eu consigo. Eu não vou ficar lendo esse quadro que eu fiz, porque senão você vai ficar com preguiça da minha aula, mas ele está postado. Eu fiz como chama isso aí? Eu fiz um apanhado, peguei o Risato Nunes, o Herman Benjamin, o Bruno Miragem e o Sérgio Cavalieri Filho, no que eles falam que seriam essa terceira pessoa. Mais ou menos eles chegam na mesma conclusão. Que qual é a mesma conclusão? Esse terceiro aí indicado no inciso 3 do parágrafo 3º seria alguém que não participou da relação de consumo. Então, o comerciante, gente, não tem como ele não ter participado da relação de consumo. Ele vendeu, comprei dele. Entendem? Depois vocês leem com calma aí a posição doutrinária de cada um deles, mas de forma majoritária, de forma dominante aqui na nossa discussão, esse terceiro deveria ser alguém que não participou na cadeia aqui de consumo, então eu poderia acusar ele, né, responsabilidade dele, então, infelizmente, não sou eu que sou responsável, né, eu não tive nada com isso, então,
Na verdade, haveria o rompimento do nexo causal, se for o terceiro, né? Se for o consumidor, é o próprio. Eu envolvo o comerciante porque eu ainda continuo naquela velha ideia de que quanto mais pessoas, quanto tiverem aqui para responder à ação, maior a possibilidade de um acordo, maior a possibilidade de uma divisão aí de pagamento. Eu já contei para vocês que tem alguns fornecedores que você vence a ação e quando você vai fazer a execução ele não tem bens. Eu tive uma trabalheira para conseguir fazer uma penhora contra a Sky, gente, que vocês não têm noção. Para vocês terem ideia, eu tive que fazer a sucessão empresarial e busquei a Claro em discussão. Aliás, a Sky, a NET comprou a Sky, né? E quem comprou a NET foi a Claro. Poxa vida. Pense numa trabalheira ali a troco de nada. Por quê? Porque eu não conseguia fazer bloqueio via Bacenjude contra a Sky. E olha que a Sky, já tive várias ações contra ela e ela sempre foi uma devedora solvente. O que acontece? Quando uma empresa dessa é vendida, as contas bancárias são encerradas, né? Então, ainda que ela exista para fim de direito empresarial, para fim de tutu, às vezes você não encontra. Então, eu ainda parto da velha ideia que se é possível eu chamar todo mundo aqui no polo passivo, eu faço essa ação contra todo mundo, por quê? Porque no juizado não cabe nem denunciação à lide, nem chamamento ao processo. Então, já que eles não podem ser chamados, não pode denunciar ninguém, pode ficar tranquilo que eu já chamo todo mundo aqui para vir responder aqui na minha ação. Faz tempo, né? Em razão do Covid-19, faz tempo que não tem audiência. Eu também mandei deixando as audiências de conciliação para o pessoal do escritório fazer, mas eu me lembro que quando eu ia, começava a chamar, né? Aí chamava lá, José, meu cliente, por exemplo, José da Silva, contra supermercado Cidade de Canção, contra Mondelez, não sei o que lá, levantava 1.000 pessoas, né? Entre advogado e preposto, mas, né? Essa é a minha estratégia de advogado, né? Vocês talvez possam pensar diferente, fiquem à vontade para estarem fazendo aquilo que entenderem. Mais ou menos isso, Fábio, mais ou menos isso, entendeu? Eu ainda prefiro trazer todo mundo aqui na responsabilidade, porque daí depois alguém vai pagar a conta, entendeu? Se existe a possibilidade de ser parte legítima, o juiz que decrete isso em sentença, né? Não dá para o juiz fazer isso ali no juizado, não vai ter essa parte de decisão interlocutória. Minha opinião. Vocês podem até pensar diferente, pode até fazer diferente, né? Seguindo aqui a nossa conversa, então eu terminei o que a gente havia para conversar sobre defeito de produto. Olha o item 2 da aula, o que a gente vai conversar agora? Nós vamos falar sobre responsabilidade do fato de serviço. Se a palavrinha fato dói a sua cabeça, risca ela e escreva lá, responsabilidade pelo defeito no serviço. Então, artigo 12 e 13 tratam do produto, artigo 14 vai tratar do defeito no serviço. Vejam lá, se vocês não estiverem com o código de vocês, né, eu estou com o meu código aqui na minha frente, eu vou ler o caput do artigo 14, que está projetado aí, está dividindo tela comigo, mas eu vou ler para vocês, e vou ler só até a parte que está em vermelho, olha só. O fornecedor de serviços responde, olha a locução mágica, independentemente de culpa. E o que isso quer dizer dentro do direito do consumidor, Juliano? Pergunta da prova do segundo bimestre. O que quer dizer responder independentemente da existência de culpa, que aparece no artigo 14 ou no artigo 12? Que bom, Fábio, alguém que não está dormindo. Responsabilidade objetiva, evidentemente. Então, a responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor, ela aparece contra defeitos do produto, que a gente acabou de ver, e contra defeitos da prestação de serviço. E pode ver que ali no caput, se você estiver olhando aí o que está escrito do meu lado, ele segue, ó, pela reparação dos danos causados aos consumidores, ele te dá a dica, defeitos relativos à prestação de serviço, bem como as informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos.
que ele faz aí nessa parte final do artigo do caput do 14? Ele coloca que a ausência de informações também pode ser tida como uma quê? Uma falha na prestação de serviço. E o que eu, como advogado de consumidor, discuto? Não. Eu discuto a falha na prestação de serviço, gente. Eu discuto a possibilidade do dano moral no Código de Defesa do Consumidor com fundamento aqui no artigo 14. Vocês pensam que você vai fundamentar dano moral onde? Vamos ficar lá com a velha história, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, permite. O Código Civil, na 186, responsabilidade extracontratual, 924, responsabilidade contratual. Opa, no direito consumidor não é isso que eu quero saber. Não é essa a nosso fundamento jurídico. Nosso fundamento jurídico é, se for produto, artigo 12, se for serviço, artigo 14. Então, estou facilitando a sua vida, estou sinalizando o fundamento legal aqui da responsabilização no CDC. Ah, mas eu quero acumular os artigos. Tá bom, faça o que você quiser. Estou te falando que você não precisa fazer toda essa trajetória, esse tratado jurídico aí na Lei 9.099, porque a ideia é ter uma petição o quanto menos complexa, o quanto mais simples possível. Eu faço uma anotação que a gente já falou sobre produto defeituoso. O produto defeituoso, os doutrinadores também chamavam de acidente de consumo. E olha que eu estou fazendo um lembrete aqui para vocês, quando o serviço também é defeituoso, eu estou empregando a palavra defeito no sentido de integridade física ou integridade psicológica. Então, quando ocorre o defeito do serviço, também pode ocorrer o acidente de consumo. E ocorrendo o acidente de consumo, eu vou aplicar a responsabilidade objetiva, a questão aí da culpa, como diz o outro, do dolo, né, ou do dolo, né, não sou eu que vou discutir, eu sou o consumidor, né, isso aí se virem aí os fornecedores. E olhem lá, que o nosso código, ele fez questão, olha que beleza, ele fez questão de definir o que era o serviço defeituoso. Então, vejam que se vocês tiverem o seu código em mãos, é só você ir fazendo as anotações que eu estou falando, gente. Por isso que eu disse, no primeiro dia de aula, gaste vintão e compre um código de defesa do consumidor. Eu sei que hoje tudo é virtual, até nossa aula, né, é virtual, mas eu acho que você fazer algumas anotações aí vai por mim que você não vai, só vai ganhar, não vai perder. Vamos lá. O parágrafo primeiro, exatamente isso aqui que eu até deveria ter colocado. Eu coloquei ali, o CDC definiu, não sei o quê. O CDC definiu aparece aqui no parágrafo primeiro, está escrito assim, o serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, e ele nomina, inciso 1, o modo do seu fornecimento. Inciso 2, resultado e o risco que razoavelmente dele esperam. Inciso 3, a época em que o serviço foi prestado. Então, só voltando aqui o slide. No parágrafo 1º do artigo 14, a própria lei traz a definição legal do que seria um serviço defeituoso. Então, seria aquele que atinge a integridade física ou psicológica do consumidor. Vejam que o código na mão não dá para errar, hein? Se errar, depois eu chamo lá, como a gente tem aula o ano todo, olha que beleza. Se errar, depois eu chamo lá na frente para ler sua prova, para os seus colegas, né? Não, estou brincando, não posso fazer o bullying contra os alunos, né? Mas isso não é bullying, é bullying acadêmico, esse pode, né? Item 2.2, inovação tecnológica. O artigo 14, no parágrafo 2º, olha lá o que está falando no parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Eu fiz a anotação aí entre parênteses que, quando o produto acontecia o lançamento de um produto remodelado, um produto de melhor qualidade, o antigo não era considerado defeituoso. Dei o exemplo do veículo, do computador, né? Lançado o modelo atualizado. Até expliquei a questão lá do modelo do carro, 1920, 2020, 2021, né?
Para quem perdeu a aula, assista lá que eu já postei no Moodle. É importante esse raciocínio jurídico aqui comigo. E o parágrafo 2º do artigo 14, ele traz o mesmo tratamento da questão do produto. Como assim o mesmo tratamento? Ele também entende que se agora é oferecido uma prestação de serviço com novas técnicas, né, de forma mais adequada, não quer dizer que o serviço anterior, que ele seja defeituoso e que possa haver ali qualquer dano à integridade física ou psicológica do consumidor. E você já pode estar imaginando que no item 2.3, o que a gente vai conversar? Sobre as causas de excludente de responsabilidades do fornecedor de serviço no CDC. E o artigo 14, ele vai lá no parágrafo 3º, que até bate com o mesmo número do artigo 12, diz assim, ó, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, lembra? Inversão do ônus da prova, o PILEGES, é a lei que vai dizer quem é que vai fazer a prova do seu direito. Inciso 1, que, tendo prestado o serviço, não tem defeito. Inciso 2, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pergunto, por que eu não posso fazer a alegação de que, como tem lá no inciso 1 do artigo 12, de que não colocou o produto no mercado, eu posso fazer a alegação de que não prestei o serviço? Rapaz, se não foi eu que prestei o serviço, eu sou parte legítima da ação. Não é uma questão aqui de causa de excludente, concorda? Não fui eu que fiz o serviço. Você não me contratou? Como é que você quer vir aqui buscar uma responsabilidade minha, sendo que eu nem não participei da cadeia, não sei nem quem é você? Parte legítima da ação. Vocês podem achar que é balela o que eu estou falando, mas nas defesas aí do pessoal que faz a advocacia empresarial aí do consumidor, várias, para não dizer quase todas, eles discutem isso. Não, é ilegitimidade de parte, extinção do processo em julgamento do mérito. Opa, será que eu estou tão equivocado assim quanto autor da ação? Nem sei quem são os meus fornecedores. Então, cuidado, que eu até sigo, eu faço até essa explicação nesse próximo slide. Qual a explicação? De que eu não posso alegar de que não fui eu que prestei o serviço. Até porque, se eu for fazer essa alegação, não é causa de excludente, é causa de ilegitimidade de parte. Muito mais fácil, você não vai errar como advogado. Entendeu esse trocadilho que eu estou fazendo aqui? O silêncio será usado contra vocês. E olha que fica tudo registrado, hein? O Fábio só coloca kkk. Eu quero saber se entendeu o raciocínio jurídico. Eu não posso vir aqui em causa de excludente e falar que eu não prestei o serviço, porque se eu vier fazer essa discussão, eu sou parte legítima. E se eu sou parte legítima, uma relação. Então, o problema aqui seria ilegitimidade de parte, não causas excludentes. Vou considerar que isso esteja entendido aí pelos meus ilustres futuros colegas e atuais alunos quintoanistas, hein? Não me façam passar vergonha com relação a isso, por favor. Senão depois, fala que nem teve consumidor comigo. Fala que, nem sei quem é o Juliano. 3. Para a gente ir embora daqui a pouco. Professora, a gente já está em casa. Para a gente acabar a aula, né? Daqui a pouco. Eu tenho ainda, segundo o meu cronômetro aqui, ainda tenho pelo menos uns 15 minutinhos. Não, estou brincando. A gente já está em casa mesmo. Número 3 da aula. Está faltando a gente falar sobre responsabilidade pessoal do profissional liberal. Olha lá, parágrafo 4º do artigo 14. Estou com o meu código aqui, entendeu? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O que isso quer dizer, Juliano? Eu fiz um quadro, né, um paralelo aí, que eu acho que fica mais fácil para você desenvolver o raciocínio. Olha só, regras, né, para mim está aparecendo na minha esquerda, vê aí de que lá está aparecendo para você. Regras no CDC, exceções no CDC. Então, qual é a regra do CDC? Responsabilidade objetiva, ou seja, o fornecedor
responde independentemente da sua culpa. Eu não quero discutir culpa. Exceção no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade subjetiva. Como assim a responsabilidade subjetiva? Aquela que eu vou buscar o tal do dolo ou da culpa aí, né? Se ele agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia, né? Volta ali, regra no CDC, fato, né? Troca a palavrinha fato por defeito do produto, defeito do serviço, né? Então, essa é a regra geral. Ou pode ocorrer também a questão do vício do produto e vício do serviço, que a gente ainda não conversou, né? O vício está mais para frente, nós estamos falando, por enquanto, apenas de defeito. Qual é a exceção aí do Código de Defesa do Consumidor? A exceção seria o serviço prestado pelo profissional liberal, em que a responsabilidade dele a gente vai apurar de maneira pessoal. Nós não vamos aplicar a responsabilidade objetiva a ele, porque nós vamos verificar se ele agiu com culpa, se foi negligente, se foi imprudente ou se foi imperito. Então, cuidado, porque quase todas as provas, todas as questões objetivas, elas fazem uma afirmação que parece meio cabulosa, sabe? Eles dizem assim, olha, é verdade que no Código de Defesa do Consumidor é aplicado na íntegra a responsabilidade objetiva. E aí, aquele aluno que assiste a minha aula meio dormindo, né, mexendo aí no celular, como diz minha avó, no Instagram, no Facebook, ele viu responsabilidade objetiva, já lembrei do Juliano, vou marcar como correta, e erra. Por quê? Na questão dos profissionais liberais, é a exceção, a gente fará a aferição deles mediante culpa. Então, cuidado com isso, porque vocês e eu, né, quanto advogados, nós todos somos profissionais liberais. Então, existe sim a questão da responsabilidade objetiva, mas no nosso caso será apurada mediante a verificação de culpa. Prove que eu fui negligente, que eu fui imperito, que eu cometi aqui um erro jurídico aqui no seu processo. Ó, elementos constituintes da definição de profissional liberal. Eu poderia nem trabalhar isso com vocês, mas eu achei que é importante dar um beliscão aqui no seu conhecimento. Olha lá, primeiro travessão, ausência de subordinação com o tomador de serviço ou com terceira pessoa. Esse é um traço que indica que o prestador de serviço ali é um profissional liberal. Ele não tem subordinação com o tomador de serviço, com terceira pessoa. É ele que vai lá e faz o que precisa ser feito. 2, que realize atividade no exercício permanente como de uma profissão, em geral, né, vinculada a conhecimentos técnicos especializados, inclusive com formação específica. E daí você deve estar passando pela sua cabeça aqui a próxima pergunta. Quer ver? Olha lá. Precisa ter formação superior para ser profissional liberal? Perguntei primeiro. Não. Por quê, Fábio? Isso já foi muito discutido aí na doutrina e na jurisprudência e chegaram, né, à conclusão de maneira majoritária, pelo menos a princípio, de que não há necessidade de ter uma formação em ensino superior, e sim ter uma formação técnica, né, específica naquela área que ele está atuando ali, que ele está prestando ali um serviço. Evidentemente que os profissionais liberais mais conhecidos são médicos, advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos e tantos outros mais. Fundamento, né? Eu gosto de fundamento jurídico. Qual é o fundamento para o tratamento diferenciado do profissional liberal no Código de Defesa do Consumidor? Essa é uma pergunta boa para fazer numa questão discursiva para vocês. Apresente qual é o fundamento jurídico do tratamento diferenciado dispensado aos profissionais liberais no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC. Olha, só pela pergunta o aluno já pensa assim, desgraçado professor, por que ele faz as perguntas tão difíceis? Jesus, a pergunta não é difícil, o raciocínio é muito simplório. Olha lá, que o Zé Almudenari, que é um dos idealizadores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, o que ele fala? E é verdade, que a contratação, nosso contrato de prestação de serviço aí do profissional liberal, ele não é um contrato de adesão, ele é um contrato com cláusulas discutidas. Então, lá no meu escritório, a gente tem um sistema próprio lá de acompanhamento processual, e o sistema roda procuração, declaração de hipossuficiência e contrato de honorário de forma padrão. Eu não uso. Nossa, por que você não usa? Eu não uso porque eu não gosto.
eu gosto de fazer a procuração ali junto com o meu cliente, gosto que ele pegar os dados dele ali vendo, explico para ele o que é a questão ali da declaração de hipossuficiência e combino ali a questão dos honorários advocatícios, se tem honorários iniciais, tem honorários no meio, quais são as etapas processuais que ele está me contratando, se está incluso a questão de recurso, se houver o pagamento ali de sustentação oral, qualquer outros atos processuais feitos fora aqui da comarca, se tem que me pagar ou não. Vejam, quando você trabalha com transparência e honestidade, isso tudo não é problema. Mas eu estou até careca de tanto ver gente, colegas de profissão, ter problema com seus clientes. Por quê? Porque não fazem a coisa da forma adequada. Explique tudo para o seu cliente, porque o seu cliente é ele que vai fazer a propaganda de você, ele vai te indicar. E você vai ver que, olha, eu tenho escritório desde final de 2012, né, quando eu saí lá do jurídico do banco, e sou capaz de dizer para vocês que eu não tenho nenhuma ação hoje de alguém que passou na frente do meu escritório e entrou assim, tô vendo aqui, doutor Juliano quer entrar para entrar com uma ação, quero contratá-lo para fazer uma ação para mim, nem sei quem ele é. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam por indicação, né? E cliente indica cliente, então você tem que ser sério. Fiz mais um quadrinho aí para você estudar, para você ler depois, na hora que você não tiver nada para fazer, ó. O profissional liberal, ele tem o contrato, a natureza do contrato dele é intuito personae, né? Ou seja, está contratando a própria pessoa. Em regra, exerce uma atividade de meio. Aqueles advogados que falam assim, ó, isso aí é causa-ganha. Já ouviram essa expressão? Gente, eu tenho vontade de rir disso. Não existe causa-ganha. Todos os processos vão passar por petição inicial, contestação, produção de provas, né? Depois o juiz vai sanear antes ou depois, vai depender aqui do rito que estiver sendo empregado, e sentença. Quase 99,9% dos processos que eu conheço tem recurso. Então, não dá para dizer que isso aqui é causa-ganha, já ganhou. Não ganhou, não. Então, cuidado aí, que eu já vi muita gente que ganhou, perdeu, e muita gente perdeu, ganhar. Serviço diferenciado em comparação ao mercado massificado. Isso é verdade. Então, quando você vai lá e contrata um advogado, você está contratando uma prestação de serviço personalíssima, uma coisa individualizada, né? As pessoas que me contratam normalmente estão buscando ali a minha fama, a minha boa fama de ser estudioso aí no direito do consumidor, direito bancário, no qual eu atuei ali os primeiros 8, 10 anos ali de formado. Então, a pessoa busca isso. Busca o quê? É uma prestação de serviço que é bem diferente do mercado ali massificado. Item 3.2, estou terminando, juro que estou no fim. Profissional liberal no desempenho da atividade de resultado. Aqui muito se discute, né, se o profissional liberal, se ele pode ser vinculado a um resultado ali, a um tipo de contrato onde estivesse vendendo um resultado específico. Então, cuidado com isso aqui, que isso aqui pode ter problemas. Eu tenho um casal de amigos, né, ele e ela são cirurgião, né, ela é cirurgiã plástica e ele é cirurgião geral, e ela já até enfrentou um processo de indenização, do qual já teve sentença agora, e foi de improcedência. Eu atuei como advogado assistente, porque eu, em razão da proximidade, eu entendi por bem que não ia ser de bom tom eu ser o advogado do caso, porque independente do resultado, quer dizer, né, ainda bem que o resultado foi favorável, mas quer dizer, se foi favorável, eles iam dizer, claro, era óbvio que era favorável. E se o resultado fosse desfavorável, ia acabar com a amizade, dizendo, não, isso aí é o advogado ruim que perdeu. Então, o que acontece? Nesses casos de cirurgia plástica embelezadora, ou seja, não é aquela reparadora, a pessoa está com a mão queimada, foi lá fazer uma reconstrução da palma da mão, não é isso. A cirurgia plástica embelezadora, aquela que você vai fazer uma cirurgia no nariz, porque você quer deixar ele mais bonito, aquela que você faz a cirurgia de pálpebra para tirar o excesso de pele. As mulheres fazem bastante a cirurgia de implantes de silicone, né, de prótese de mama, tem de glúteo, uma série de outras coisas. Essas são cirurgias plásticas embelezadoras. Existe uma grande divergência doutrinária. Você vai encontrar doutrinador que diz que o médico assume, sim, um resultado de fim, né? A pessoa quer ficar mais bonita, não quer ficar mais feia, né? Mas o STJ entende que a atividade de resultado não transforma a responsabilidade subjetiva do profissional liberal em responsabilidade
objetiva. Então, muito embora a gente vai verificar se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia, então nós vamos verificar isso sim, só que eu acredito, Fábio, eu acredito. Mas o STJ entende que a gente vai ter que fazer a busca ali da responsabilidade do profissional. Se ele aplicou todas as técnicas necessárias e conhecidas, se ele não foi negligente, se ele não foi imprudente, e o resultado alcançado não foi o resultado esperado por questões externas a essa discussão, não dá para eu responsabilizar o profissional, o médico. Cuidado com a questão do erro médico, tá? São questões absolutamente distintas aqui de discussão. Não falem besteira. Erro médico é uma coisa, né? Resultado diverso do resultado esperado pode não ser um erro médico. Trago aqui uma jurisprudência da Nancy Andrighi, gosto muito dela, né? Tudo bem que é de 2010, mas se tratando de STJ, não tem problema, é um recurso especial de Minas Gerais. Ela traz ali, ó, o item 2, eu grifei, deixei em negrito, que nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional de medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que nos eventos danosos decorreram de fatos externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. Nesse caso em específico, que eu atuei como advogado auxiliar, a paciente engordou 25 quilos depois da cirurgia de prótese de mama. Não preciso desenhar para vocês que uma pessoa que engorda 25 quilos, ela perdeu a cirurgia dela de peito, gente. 25 quilos é quase uma criança dentro de vocês, né? Pelo amor de Deus, é peso que não acaba mais. Então, não é culpa do médico que introduziu a prótese, né? Se a coisa caiu, assim, digamos, né? 25 quilos, meu Deus, tem criança que não pesa isso. Fiz mais um quadro para vocês, ó. De um lado, responsabilidade objetiva, do outro, responsabilidade presumida. Na responsabilidade objetiva, a gente não discute culpa. Na responsabilidade culpa presumida, a gente discute a culpa, sim. Na responsabilidade objetiva, é facultativa a questão da inversão do ônus da prova, que seria o inciso, artigo 6º, inciso 8º, e na responsabilidade presumida, naquela que a gente discute a culpa, a inversão do ônus é obrigatória, ou seja, o profissional liberal vai ter que vir aqui fazer a prova de que ele agiu de forma prudente. Então, cuidado com isso, que o seu posicionamento como advogado vai mudar dependendo aqui da forma ou do lado que você está defendendo. Eu andei tendo, não sei se sorte ou azar, eu digo sorte, porque a questão para você cobrar honorário de médico é bem legal, né? O cara paga mesmo. Eu andei advogando aí para 1 ou 2 médicos aí, acabei fazendo alguns acordos, felizmente, né? Eu tenho, fiquei tanto tempo lá no banco que eu tenho um poder de negociação ali que eu acho que é interessante aqui dentro do direito, né? E pensando que em trabalho, né? Quando eu digo em trabalho, eu não sou o tipo de advogado que vai valorizar o meu trabalho para poder cobrar, sei lá, 20 mil reais de honorários para levar uma ação até o STJ. Prefiro ter recebido lá 8, 10 mil e ter encerrado o processo e feito apenas uma petição de acordo, que foi o que eu fiz em 2 casos distintos lá, que eu advoguei para 2 médicos. Fizemos acordo, pagamos. Ah, mas pagou 8, 10 mil de indenização e pagou 10 mil de honorários para você. Então, mas a gente não discutiu o mérito. Entende? Às vezes vale mais a pena. 3.3 para a gente ir embora. A responsabilidade da empresa diante da falha da atuação do profissional liberal. A problemática da responsabilidade do hospital, gente. Como é que fica? Em vermelho eu faço a pergunta, ó. Qual será a responsabilidade do hospital pelos danos causados aos pacientes? Então, nós não vamos excluir a questão aí do artigo 14, do parágrafo 4º, que trata da responsabilidade mediante culpa, só que a responsabilidade do hospital, eu trago ali até o Bruno Mirage explicando, mas eu faço um quadro para vocês, olha. Por que eu faço um quadro? Eu acho que um quadro sinótico, um quadro aqui de resumo, acho que fica mais fácil para a gente conversar. Tipo de relação. Então, se houve uma falha na estrutura do hospital, uma estrutura é estrutura, a responsabilidade vai ser objetiva, caput do artigo 14, falha na prestação do serviço, não se discute. Se houve uma falha do profissional liberal sem vínculo com o hospital, então um cirurgião plástico que faz cirurgia ali no hospital no Maringá, não posso responsabilizar o hospital? Como assim não? Ah, eu fui fazer uma cirurgia de, sei lá, um implante de mama.
e a mama ficou torta. O que o hospital tem a ver com isso? Vai dizer, ele participou da relação de consumo? O que ele fez? Foi problema dele? O médico não é, não é funcionário dele. O médico só usa ali o centro cirúrgico. Então, cuidado que se você for advogado ali do hospital, você vai conseguir fazer essa alegação. E a terceira possibilidade, falha do profissional liberal com vínculo empregatício. Então, é um médico que é empregado do hospital. A gente vai buscar ali a questão da responsabilidade subjetiva, que a gente busca lá no Código Civil, artigos 932 e 933. Se eu não me engano, é isso mesmo. Se eu não me engano, a conversa que eu queria ter com vocês hoje era até aqui. Olha que eu gastei exatos 67 minutos. Falei um pouquinho lá no começo da aula de umas baboseiras, então matei o conteúdo em 60 minutos. Não trouxe nenhuma questão hoje para a gente discutir, porque eu sabia que o tempo seria mais ou menos esse para que a gente pudesse ter a nossa conversa. Antes de eu ir para a próxima aula, olha só, estou com o código de mãos, não posso esquecer disso. Artigo 15 e artigo 16. Vetados, veto presidencial na época pelo Fernando Collor de Mello. Esses artigos aqui é o que discutiam a responsabilização do caráter punitivo do dano moral no CDC. Hoje nós temos apenas o caráter indenizatório, nós não temos o caráter punitivo, por isso que a gente não consegue aplicar uma indenização muito alta, porque eu não consigo punir o ofensor, eu consigo apenas indenizar a vítima, né? No caso aqui, a gente está pensando em direito do consumidor. E o artigo 17, olha que beleza, é o que eu mais gosto, para efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento danoso. Então, como a gente está pensando em defeito do produto e defeito do serviço, o artigo 17 vem e traz a questão aqui do consumidor por equiparação. Ainda que não seja ele que tenha comprado o produto ou que tenha contratado o serviço, se ele for lesado, né, se tiver um defeito ali contra ele, seja do produto ou do serviço, ele poderá ser equiparado a consumidor e poderá invocar aqui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Acredito eu que na próxima aula a gente comece nossa conversa já sobre vício, né? Vício, que na verdade o vício ele vai lá até o artigo 25, mas no artigo 25 ali ele foge um pouquinho ali da questão desde do 22, ó, mas não tem problema. Eu não sei se a gente, na próxima aula, a gente vai do 18 até onde a gente vai, mas depois a gente vai começar essa conversa sobre vício. Nós encerramos agora com 2 aulas a conversa sobre defeito. Defeito do produto, defeito do serviço e causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, tanto do produto quanto do serviço. Tratamos do profissional liberal e tratamos do comerciante. Mesmo que fizemos um fechamento aqui redondinho, se vocês não dormiram aí na minha aula. Combinado? Fiquem com Deus, se mantenham em isolamento, em quarentena, momento complicado que a gente ainda está enfrentando e vamos enfrentar, só hoje 19 novos casos na cidade, então vamos fazer o possível para a gente passar por essa etapa, né? Não sei o que vai vir pela frente, mas vamos aguardar, né? Me coloco aqui à disposição e semana que vem vamos estar aqui na quarta-feira seguindo a nossa ementa, seguindo a nossa conversa. Fique com Deus e até mais. Tchau!